Aleluia, boa tarde! Que alegria entrar nesse novo horário, neste horário mais cedo, são 5 horas, horário de Brasília. Temperatura aqui em Curitiba 5 graus e uma sensação de 2 graus. Olha só, um frio muito gostoso, muito forte, muito grande. Nós somos de Santa Catarina e aqui em Curitiba está mais frio do que Lages, mais frio do que Urubici, a cidade onde eu nasci, e graças a Deus por isso. 2 graus é a sensação nesse exato momento, e ao entrar da noite, com certeza, a temperatura vai descer ainda mais. Sejam todos bem-vindos, aqui é o pastor Teófilo Carcli. Estamos ministrando uma série de cursos, de videoaulas a respeito do livro de Apocalipse. Hoje vamos estudar o capítulo número 12, onde aparece aqui na minha Bíblia a mulher e o dragão. Anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. O dragão persegue a mulher. Vou colocar um tema mais geral para ficar mais fácil de entender. A mulher e o dragão, tá? Não posso me equivocar com essa palavra, dragão, certo? Apocalipse capítulo 12. Depois, então, subirei esse mesmo vídeo ao vivo no canal do YouTube. E você ali no canal do YouTube pode ver todas as aulas que eu tenho ali gravadas já, do capítulo 1 ao capítulo 11, e outros vídeos mais que estão disponíveis ali para a sua edificação, tá bom? Então vamos fazer a leitura aqui imediatamente do capítulo 12 de Apocalipse. Se escutar algum barulho de moto é porque estou ao vivo, certo? Estamos num horário assim que ainda tem muita gente andando, carro passando, mas eu também fui na rua faz pouquinho tempo atrás, não vi nenhum cachorro ali, porque está fazendo um frio muito grande. Apocalipse 12 vai falar o seguinte: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentasse durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouviu grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus.
Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, e o seu lugar, e onde seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse capítulo 12. Então o tema de hoje é sobre essa mulher e esse dragão, essa luta que houve com Miguel e os seus anjos, e esse menino que nasceu. Você vai entender se você ficar comigo, se você prestar atenção nessa palavra que vou começar a ministrar exatamente agora. Quero ministrar de tal modo que esse tema possa recompensar o seu esforço de ver este vídeo até no final. Com certeza, pouca gente está ensinando a respeito desse evento, desse capítulo 12, desses sinais que João vê no céu, da mulher grávida, do dragão vermelho. Então, vale a pena você dedicar um tempinho para ouvir essa palavra, esse novo vídeo que estamos produzindo ao vivo, diretamente de Curitiba, hoje dia 21, sexta-feira, 21 de agosto, quando a temperatura aqui, a sensação térmica é de 2 graus, tá certo? Uma coisa é a temperatura, outra coisa é a sensação. A sensação é maior que a própria temperatura que os termômetros estão registrando. Para você que ainda não conhece a respeito do meu livro, você pode solicitar esse livro pelo meu WhatsApp. Esse livro foi escrito em 2015. Aqui eu conto a minha história missionária ali na República do Chile. Como você pode ver, ele é um livro bem grosso, 360 páginas, tá certo? 31 capítulos. Está disponível para você que se interessar por missões no seguinte WhatsApp. O 41 é o DDD 99196 7264. Tá bom? Então, vamos entrar agora para o estudo da palavra do Senhor. Estamos estudando escatologia, a doutrina das últimas coisas que acontecerão nesse mundo. E hoje é um tema sumamente difícil de interpretar e um tema importante também. E você com certeza vai aprender comigo. Amém? Então, a gente sempre tem em mente que existem certas correntes que dão interpretações diferentes a respeito do livro de Apocalipse. Uma das grandes denominações que usa muito o livro de Apocalipse é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu preciso mencionar o seu nome e dar algumas pinceladas no que eles ensinam para depois dizer: essa é a nossa posição. Ontem
alguém me perguntava qual era a minha posição a respeito da interpretação do livro de Apocalipse. Eu também estou oferecendo para enviar gratuitamente pelo seu WhatsApp as 72 ilustrações que eu tenho aqui, que eu estou ocupando para fazer a capa dos meus vídeos. Apenas 2 pessoas solicitaram, eu mando as 72 fotos para você, se você assim desejar. Como hoje enviei, antes de começar esse vídeo, a capa do vídeo de hoje, né? Muito bem feita ali, que ilustra muito bem o tema que nós vamos abordar. Então, o que acontece com os adventistas? Eles dividem o livro de Apocalipse em 2 partes. A primeira parte eles chamam de parte histórica, que inicia do capítulo 1 ao capítulo 14, assim que para eles aqui no capítulo 12 e o 13 ainda é história, já aconteceu, tá? E depois vem a segunda parte, que eles chamam de parte escatológica, que é do capítulo 15 ao 22, do capítulo 15 ao final do livro de Apocalipse. Agora, nós, os que temos a corrente assembleiana, pentecostal, certo? Nós vamos ensinar, e estamos ensinando dessa maneira, que a parte histórica do livro de Apocalipse é apenas o capítulo 2 e o capítulo 3, onde menciona aquelas 7 igrejas, aquelas 7 cartas que foram enviadas, que eu ensinei isso no início, que essas 7 cidades hoje apenas existem as ruínas, todas elas estão ali naquele país chamado Turquia, tá bom? Então esse é o nosso ponto de vista, 2 capítulos de história, o 2 e o 3, e 20 capítulos de interpretação profética, escatológica, de coisas que vão acontecer. Todo o material que eu falo aqui, eu tenho ele escrito, também no final eu vou transformar num PDF, num e-book, e enviar aqueles que solicitarem esse e-book, e vai ser muito bom. Eu dividi ele aqui em 6 pontos principais, para mim poder analisar parte por parte. Primeiro versículo, Apocalipse 12, 1, viu-se grande sinal no céu. Preste bem, atenção. Sinal no céu, tá? A saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher neste sinal? Primeiro, quero deixar bem claro que é um sinal. Se é um sinal, então não é literal. Se não é literal, essa mulher nunca existiu nesse formato, e nunca vamos ver ela nesse formato, apenas aqui nessa revelação de João. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que é simbólico e o que é literal, para não começar a colocar muito significado. Eu, quando ensino sobre as parábolas de Jesus, eu digo que toda uma parábola, bem possível que a intenção da parábola é dar apenas um significado. Mas se nós começarmos a encher de significado as parábolas, ela vai perder o seu valor original. Essa revelação, se a gente começar a encher de muito significado, né, vai distorcer o propósito dessa revelação, desse sinal. Então, primeiro ponto é um sinal, um grande sinal do céu de uma mulher vestida de sol. Tem 3 mulheres dentro do livro de Apocalipse que representa o sistema religioso. Primeiro, a Jezabel, que fala lá nas 7 cartas. Depois, a grande meretriz e também a esposa do Cordeiro. Todas elas representam o sistema religioso. Jezabel e a grande meretriz, o sistema falso, e a esposa, o sistema verdadeiro. Israel, às vezes, ele é comparado também com uma mulher. Aí você pode ler Isaías 54,
do 1 ao 6, Jeremias 3:20, Ezequiel 16, 8 a 14 e Oséias 2, 19 e 20. Ali você vai ver então que Israel é tratado na forma feminina, como sendo uma senhora, como sendo uma esposa, como sendo uma mulher. Preste atenção e tome cuidado com as explicações que precisam ser forçadas para encaixar. Tá? Alguns conseguem ver nesta figura da mulher a igreja. Aí eu faço uma pergunta que vai desmontar esse argumento. Quando foi que a igreja ficou grávida? Nunca. A igreja, o substantivo ali é feminino. A igreja, tá? É feminino. Mas ela nunca gerou nada. Ela nunca esteve grávida, tá? Agora, se afirma que é a igreja e que ela gerou Jesus, aí sim que foi para um extremo muito perigoso, porque não é a igreja que gera Jesus, é Jesus que gerou a igreja, e mais que gerar, ele fundou a igreja, mais que gerar, ele criou a igreja, mais que gerar, ele instituiu a sua igreja, tá? Então não pode ser ao contrário, a igreja não gerou Jesus, foi Jesus quem gerou a igreja nesse caso. Outros conseguem ver nesta mulher a figura de Israel, pelo fato de ter as 12 estrelas na cabeça, e essa afirmação está baseada lá no sonho de José, no Egito, tá? Quando ele sonha com o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinam, adoram. Nesse caso, o sol seria o seu pai, Jacó, a lua seria Raquel, a sua mãe, e as 11 estrelas, os seus irmãos. E esse sonho se cumpriu exatamente. Ele era muito odiado, ele foi vendido, foi levado para o Egito, foi colocado na prisão injustamente, interpreta o sonho de Faraó, se torna a segunda pessoa do governo de Faraó, depois recebe a visita dos seus irmãos, eles se inclinam literalmente diante de José, que era o Senhor agora de toda a terra, o Senhor do Egito. Então se cumpriu esse sonho. Então por isso que se dá essa interpretação. A lua seria então a Raquel, o sol seria Jacó, e as 12 estrelas que está nessa mulher seriam os seus 12 irmãos. Essa mulher, preste atenção, ela é Maria, tá? O relato aqui é do que aconteceu no mundo espiritual, no nascimento de Jesus, da agonia que Maria teve, de uma luta espiritual invisível que ela teve na hora do parto. Basta você pensar comigo, você que é mulher, pensar que ela foi fecundada sem penetração humana. Ela foi gerada em seu útero, foi colocado no seu óvulo, no seu útero, a semente, tá? Para que nascesse Cristo. O Espírito Santo fez essa obra. José não tocou nela, porque eles não eram casados ainda, eles eram apenas noivos, tá? Ele queria deixar ela secretamente para não ser difamado, mas o anjo disse: não temas, porque o que ela gerou, o que ela está no seu ventre, o que ela tem no seu útero, é algo gerado do céu, é algo gerado do Espírito Santo. Então no momento de ela dar a luz a Jesus, ela teve dificuldade para sair Jesus das suas entranhas. Não vou entrar em outros detalhes aqui, você deve imaginar por que eu estou falando assim. Houve uma luta, e no mundo espiritual, esse dragão, que é Satanás, o diabo, vai estar diante dela, querendo devorar a criança que estava para nascer. Isso não registra os evangelhos, isso registra aqui, capítulo 12, é o que nós vamos ver na continuação. O dragão queria devorar essa criança, esse menino chamado Jesus, que estava nascendo ali em Belém.
tá? Ela não nasceu com assistência de uma parteira, não. Não nasceu em uma casa, não. Ela nasce num estábulo, ela nasce numa estrebaria, ela nasce num lugar precário. Ela envolveu o menino ali com panos e, enfim, os animais estavam ali, não era um lugar muito aconchegante. E era inverno naquela época, então olha só, mas desse formato foi que Deus planejou para enviar o seu Filho a este mundo. Glórias a Deus por Jesus ter vindo ao mundo. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Essa mulher vestida de sol é Maria, que está grávida e que vai dar à luz a esse menino. Agora, ela é um sinal no céu, não é um sinal de adoração, é um sinal de batalha, porque logo vai acontecer uma batalha. Ela não está sobre o altar, ela está sobre a lua. Ela não está num templo, ela está nas regiões celestes, nas regiões, lugares de lutas espirituais. Tá? A mulher aqui está no céu e a falsa mulher, que nós vamos ver mais para frente, lá no capítulo 17, está no deserto. Olha só o grande contraste. Você, mulher, agora trazendo uma aplicação assim para você, que é mulher e está me ouvindo, você pode ser um sinal no céu ou uma vergonha na terra. É claro que você vai preferir ser um sinal no céu, uma mulher que tenha esse brilho, essa glória de Cristo, essa presença de Cristo. É claro que você continua vivendo na terra, mas você pode muito bem ser chamada de uma mulher de Deus. Por geral, quem mais assiste a minhas lives são mulheres. As mulheres são muito especiais, elas compartilham, elas divulgam, elas ajudam, elas são verdadeiras mulheres de Deus andando na terra. A minha esposa está jogando ali um elogio, está também a missionária Euridan conectada ouvindo, tá certo? Outro dia ela mandou uma foto de como ela estava assistindo a live ali com um fone de ouvido. Deus te abençoe, Deus abençoe minha esposa também. Estamos dando um elogio a essas mulheres de hoje, mulheres de Deus. Você, mulher que me escuta, você pode ser um sinal no céu. Aleluia. Você pode estar aqui na terra, tá? E com a glória de Cristo sobre a tua vida, como Maria. Por que Maria foi escolhida? Olha, Satanás, ele lá do princípio da criação, ele queria devorar a semente da mulher. Porque quando ele engana a Eva e o Adão e tal, acontece ali que eles são expulsos do jardim, ele recebe uma sentença, ele recebe uma maldição que ia nascer de uma mulher, tá? Deus não falou qual seria a mulher, vai nascer de uma mulher alguém que vai pisar a cabeça de Satanás, a serpente, porque ele se incorpora na serpente, fala através da serpente. Para mim, por que ele não usa outro animal? Eu tenho uma interpretação da seguinte maneira. O livro de Jó, ele vai falar que a serpente ela andava numa posição assim, vertical, não horizontal. Tá? Então quando ela foi amaldiçoada, porque entrou nela Satanás, ela foi amaldiçoada e ela teve que se alimentar do pó. E é tanto que quando você vê uma serpente, ela consegue levantar uma terça parte da sua cabeça, elas querem andar de novo assim, nessa posição vertical. Então, de todos os animais, a serpente, antes da enganação que houve, antes de Satanás usar ela, diz o livro de Jó que ela foi criada com a própria mão de Deus. Então, para mim, a serpente era dócil, era fácil de acompanhar o ser humano, porque ela ia nesse mesmo formato do ser humano, tá? Em pé. Devia ser muito bonito a serpente. Mas com a maldição, ela começou a se arrastar sobre a terra, comer pó, né? E o homem, com essa maldição que Deus colocou sobre a serpente, ele não pode ver uma serpente que ele
ele já vai, né, se proteger. Se é atacado, ele vai atacar também, porque ficou sobre a serpente essa maldição. Então é isso, apenas uma pequena explicação a respeito da serpente. Então, Deus faz a promessa que da semente da mulher, do útero da mulher, do óvulo da mulher, ia nascer um homem que ia esmagar a cabeça dessa serpente, que é Satanás. E ele ficou durante toda a história achando, será que é aqui? Será que é Sara? Será que é Agar? Será que é Raquel? Será que é Tamar? Será que é Ruth? E foi, chega lá no Egito, mata todas as crianças para ver se consegue matar Moisés ali, onde era a continuidade da semente. E depois vem Herodes, ali no tempo de Jesus, manda matar novamente todas as crianças para ver se conseguia alcançar também Jesus. Então Satanás usou vários métodos para destruir a semente da mulher, mas graças a Deus que que Maria e José foram avisados pelo anjo para fugir para o Egito, até que morresse esse Herodes, e depois eles voltaram então para a terra de Israel, para Jerusalém, para Nazaré, para Galileia, enfim, para as cidades aonde Jesus habitou e aonde Jesus percorreu. Versículo 2: e achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Tá? Isso aqui, você que é mulher, você deve entender, você que foi mãe, você deve saber o quanto é difícil esse momento, o quanto a dor pode causar num parto normal, digamos, para uma mulher que tem um marido terrenal. Mas nesse caso Maria era ainda virgem no momento de que foi dar à luz a Jesus. Então ela sofreu muito mais com isso. Ademais, o mundo espiritual estava sobre ela, querendo devorar o menino que nasceu. Viu-se também outro sinal, tá? Não é literal, mas um sinal, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças. Eu vou explicar tudo o que é isso. 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. O dragão é outro sinal e não é literal. O dragão vermelho é o próprio Satanás, fala da sua natureza e do seu caráter, que é cruel. As 7 cabeças que aparece aí é o novo Império Romano que vai ressurgir, tá? O Império Romano, ele se extinguiu, morreu, desapareceu, mas ele vai voltar a surgir muito breve, logo que acontecer o arrebatamento da igreja, ou quem sabe a gente até consiga ver alguma coisa a respeito dessa novo Império Romano que será restabelecido de novo. Roma, a cidade de Roma, ela foi edificada sobre 7 montes. Isso aqui, essa informação você encontra nas páginas da internet. Isso aqui é história. Roma edificado sobre 7 montes. E esses 10 chifres são 10 nações. Mas não são 10 nações comuns, são super nações que vão surgir, blocos de nações. Eu vou fazer menção aqui de 3 que já existem. Estaria faltando apenas 7, mas já existem outros mais. Mas os mais conhecidos, que já estão se organizando da seguinte maneira, em blocos de nações. O primeiro é aquele bloco chamado NAFTA, que está incluído Estados Unidos, Canadá e México, tá? Isso faz uma super nação, isso faz um bloco de nações. O Mercosul, tá? Existe no Mercosul vários países aqui da América do Sul, mas os 4 principais, os fundadores do Mercosul é o Brasil, é a Argentina, é o Paraguai e o Uruguai. Então tem mais membros ali que não são tão importantes, mas estão afiliados a
a esse bloco. Logo, esse bloco do Mercosul se transformará num bloco com muita força, reconhecido então pelo governo do anticristo. Tem o terceiro bloco, que é um dos mais grandes, que é a União Europeia, agora nesse exato momento com 27 nações formando esse conglomerado ali na Europa. E depois tem outros grupos aí, dos árabes e enfim, os grupos mais ricos da terra, e lá vai os maiores produtores de petróleo. Então no governo do anticristo, ele vai estar baseado no poder religioso do Império Romano, que vai voltar a existir. Roma terá uma força religiosa muito grande, e também nesses 10 chifres, que serão 10 super nações de todo mundo. Vão ser formadas apenas 10 nações, de onde vai surgir o anticristo. Então vai ficar fácil para o anticristo controlar. Esses 10 chifres aqui que João viu na cabeça do dragão é os mesmos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor que viu lá em Daniel, tá? Olha, uma estátua com 2 pés, com 10 dedos, tem 2 polegares. Isso vai acontecer da seguinte maneira: um polegar para o ocidente e um polegar para o oriente. Haverá um bloco, ou uma nação, ou uma supernação poderosa aqui no ocidente, possivelmente seja, nesse caso, o polegar do ocidente, seja os Estados Unidos, e haverá um polegar do pé, estamos falando da estátua de Nabucodonosor, muito forte no oriente, possivelmente seja quem? Seja a China. Não estou afirmando, estou dizendo possivelmente seja a China. Então haverá nesses 10 blocos de nações 2 dedões do pé, os polegares, representando as nações dominantes, fortes, estáveis, estabelecidas ali no Oriente e no Ocidente. Então o mundo vai ficar dividido: Oriente, Ocidente, 10 supernações. Quantas nações existem hoje no mundo? 194, tá? E tem uma nação sendo formada, que é a Palestina. Agora eles querem a Palestina, eles querem formar o seu território como Israel, dentro do território de Israel, na faixa de Gaza, tá? Ali bem pertinho do mar Mediterrâneo, onde você vai ver na Bíblia que estavam aquelas 5 cidades ali, que era a cidade dos filisteus. E Palestina significa isso, terra dos filisteus. Só que o território que eles querem é 3 partes. Essa faixa de Gaza, uma parte da cidade de Jerusalém, que teria que ser dividida no meio com um muro, e os altos do Golã, no norte da Palestina. Então ficaria dificílimo para Israel controlar um território que é dele, tá? Com um intruso no meio ali, ainda pegando assim 3 partes, fracionado em 3 partes. E biblicamente isso não pode acontecer, porque Israel precisa de muito espaço físico para receber todos os seus cidadãos que estão espalhados pelo mundo. Esse movimento de retorno à Palestina ou a Israel se chama sionismo, baseado no Monte de Sião. Então, se Israel hoje tem 7 milhões ou 9 milhões, deveria ter praticamente o mesmo tanto de judeus espalhados pelo mundo. A Argentina é um dos países que mais judeus abriga ali na Argentina. A maior colônia de judeus fora de Israel está na Argentina. Eles todos voltarão para a sua terra. Escute, isso está profetizado, isso está explicado. Espero que fique fácil de entender e que vale a pena você manter aqui sua atenção nesse vídeo que eu estou ensinando. Essa mulher que está grávida é Maria. Esse dragão que queria comer, devorar esse menino é Satanás, tá? E estamos vendo que ele tem ali 7 cabeças, que é Roma, né? Que vai voltar a ter força como era o império antigamente. Estamos falando dos 10 chifres, que existirá 10 blocos de nação. Um bloco é NAFTA, que está lá nos Estados Unidos,
México e Canadá. Outro é o Mercosul, aqui em qual o Brasil faz parte, tá? Só que está muito fraco essa supernação aqui, está muito fraco. A Argentina, por exemplo, está numa crise econômica muito ferrenha, muito forte. Eles escolheram um governo comunista ali e não está fácil a situação da Argentina. O outro membro do Mercosul é a Venezuela, também uma situação caótica. Mas logo tudo isso vai se tomar corpo, vai se fortalecer, indicando que logo estará chegando o anticristo para administrar essas 10 supernações. Com esses, eu disse aqui também que representa a mesma coisa dos 10 dedos lá da estátua de Nabucodonosor, que são 10 supernações, e haverá 2 superpoderosas nações representando nos dedos polegares. Versículo 4. A cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho que nascesse. A cauda que arrastava a terça parte dos anjos é aquela rebelião que acontece antes da criação do nosso mundo, tá? É antes da criação do nosso mundo. A terra estava lá no meio da água, sem forma e vazia, o céu já existia, um Monte Santo ou Sião, já existia o Éden celestial, o Éden original, o Monte Sião, tudo isso já existia, e houve uma revolução, uma rebelião, que Satanás ele queria estabelecer o seu trono ali nas mais altas estrelas, e ele também queria ser adorado. E uma parte dos anjos, a terça parte, ele convenceu a fazer isso e seguir ele. E ele foi derrubado de lá. Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Não foi nos dias de Jesus, não foi nos dias de Noé, não foi nos dias de Adão. Foi muito antes desse mundo ser organizado e esse mundo ser criado desse formato assim que nós temos ele até hoje. Então, eu disse aqui numa aula passada que alguém afirmou que para cada ser humano tem 400 demônios. Meu Deus, que Deus nos cubra, que Deus nos guarde. Eu não acredito que tenha tanto demônio. Um demônio só tivesse para cada ser humano já seria um atrapalho muito grande. Mas graças a Deus que nós podemos ter a cobertura do anjo do Senhor, a cobertura do sangue do Cordeiro, a cobertura do nome do Senhor sobre a nossa vida, e não atinge a nossa casa, não atinge a nossa vida, porque nós estamos protegidos pelo Senhor. Muitos conseguem ver aqui a matança que Herodes fez na Judeia, a fim de matar Jesus, ali em Mateus 2, 16 a 18. Mas nesse momento o menino Jesus já teria quase 2 anos. E aqui nessa visão, o menino está saindo do útero, o menino está nascendo, e o dragão está ali para comer o menino, para devorar o menino. Já falei, José e Maria fogem para o Egito, vive com aquele tesouro que aqueles astrônomos ali deram para ele. Eu não consigo dizer que são reis, magos, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala de pessoas que estudavam as estrelas, as constelações, e foram guiados por uma estrela até aonde Jesus estava. E eles fizeram aquela oferta, ouro, incenso e mirra. Aquilo ali foi vendido e serviu para sustentar o tempo que Jesus vive no Egito com seu pai e com a sua mãe. Olha como Deus se preocupa com todos os detalhes de uma pessoa aqui na terra. Se você tem um projeto de Deus que vai abençoar vidas, creia que Deus vai te sustentar também. Não sei se você pode dizer amém. Vou repetir: se você vai ser um canal de bênção na vida de alguém, Deus vai cuidar de você e não vai deixar faltar nada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua mesa. Receba essa promessa do Senhor. Versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus
até ao seu trono. Olha aqui, isso aqui é impressionante. Cadê o crescimento do menino? Cadê aqui que ele foi filho de carpinteiro? Cadê aqui que ele chamou os discípulos? Cadê a história dele peregrinando? Não há nenhum detalhe da história de Jesus nesse versículo 5. Olha só como João viu, do parto ao trono, assim, mas tem um lapso aí, né, de história no meio. Olha só, nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações. Já está falando do milênio. Nasceu, já fala do milênio, com o cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado até o trono de Deus. Não foi arrebatado para o trono de Deus como menino, como recém-nascido. Não, aqui tem toda uma vida, aqui tem toda uma história de Jesus. Ele nasce, ele cresce, ele 12 anos está no templo, ele caminha, ele come, ele anda no barco, ele dorme no barco, ele faz milagre, ele ressuscita, ele libera os demônios, as pessoas possessas, ele faz um monte de obras. Depois ele é crucificado, depois ele é sepultado, depois então que ele é arrebatado ao trono do seu Pai. Como esse... houve uma queda aqui na minha internet. Temos que entender assim que num versículo como esse, há um lapso de tempo muito grande aqui. Então, nasce o filho, vou ler de novo, nasceu-lhe, pois, um filho varão, daí não conta mais nada do que aconteceu ali, que veio os astrônomos, que foi crescendo, não conta, que há de reger, já salta para quando o Senhor vai reger essa nação no milênio com vara de ferro. Isso fala o Salmo 2, versículo 9, que ele vai reger as nações com cetro de ferro, com muita autoridade, e as nações terão que submeter-se ao governo, ao reinado de Jesus aqui na terra. Foge para o deserto agora, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado para que nele a sustentem durante 1260 dias. Esse número, 1260, é igual que 42 meses e é igual que 3,5 anos. Então, essa fuga para o deserto, agora já está falando aqui da grande tribulação. No meio da grande tribulação, Israel, parte de Israel, vai fugir para o deserto, onde Deus vai cuidar fisicamente, literalmente, de Israel no deserto por 1260 dias, ou seja, o restante da grande tribulação. Não todo Israel, mas uma boa parte dele vai para o deserto para ser cuidado pelo Senhor. Isso aqui, Deus já fez uma vez, por exemplo. Olha só o que vai falar, assim, de uma forma poética, Êxodo 19:4. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Isso aqui é tipo uma poesia, mas está relatando o que Deus já tinha feito com o seu povo ao tirar do Egito, ao levar para o deserto. Isso é impressionante. É maravilhoso, é grande, é fantástico. É digno de você lembrar essa história. Cruza o Mar Vermelho. Qual é o maior milagre? É cruzar o Mar Vermelho ou ser sustentado durante 40 anos no deserto? Com iluminação, com a coluna de fogo, com a sombra, com a coluna a nuvem, com água saindo da rocha, com codorniz voando na altura do nariz deles. Que mais? Com os calçados que nunca envelheceram. Que mais? Os pés nunca incharam. Que mais? A roupa nunca envelheceu. Que mais? Maná todos os dias, cedo, para eles comer. Então Deus foi muito maravilhoso. Protegeu eles, cuidou deles, guiou eles. Mesmo assim havia idolatria, porque eles estavam saindo do Egito, né, com os costumes lá do povo do Egito. Mesmo assim houve murmuração entre eles, mesmo assim houve pessoas querendo desistir,
da jornada queriam voltar para trás, porque lembravam do pepino, do melão, da cebola, do alho, do poro, alho poró que comia no Egito, do peixe, de graça, eles comiam isso, ficaram com saudade disso, queriam se organizar para voltar. O povo é ingrato. Acaso o povo de Deus hoje também não é ingrato da mesma maneira? Claro que sim. Deus abençoa, Deus livra, Deus cuida, Deus salva, Deus perdoa, Deus liberta, Deus vai na frente, Deus vai atrás, Deus segura, Deus sustenta. E há muita ingratidão. Então, esse deserto aqui, que essa mulher... Agora sim, você tem que ver na figura dessa mulher que foge para o deserto, Israel. Então, tem como um símbolo simbolizar duas coisas? Tem. Maria está dando à luz, agora Israel está fugindo. Maria é literal, Israel é profético, fugindo para o deserto. Então tem como nós entender da seguinte maneira. Senão não vamos entender nunca esse capítulo todo aqui. A peleja de Miguel com os seus anjos. Versículo 7. Houve peleja no céu. Deixa eu tomar um golinho de água. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Tá? Outro episódio aqui, do versículo 5 ao 7 aqui, tem uma diferença de mais de 2000 anos. Porque essa peleja, escute bem o que eu vou dizer, ela não aconteceu ainda. Ela vai acontecer ali no final da grande tribulação. Quando a nova Jerusalém vai descer do céu, aprenda isso. Os demônios estão nas regiões celestes, são tantos demônios que eles estão fechando o ar, fechando o céu, fechando o espaço sideral. Lembra que Daniel, um anjo comum, não conseguia trazer a resposta da oração para Daniel, só conseguiu depois de 21 dias, porque os demônios fechavam o céu. Tem momentos assim que a gente percebe que o céu está fechado. Eu como missionário vou fazer uma campanha lá no Chile, ar livre, numa praça. A gente sente a oposição, o céu está fechado. A gente, antes de começar a fazer a campanha, tem que fazer uma oração de guerra. Senhor, limpa o céu sobre aqui, sobre nós, para que a gente consiga pregar a palavra do Senhor. Eu fiz várias campanhas dessas e muitas vezes em cultos normais também a gente sente a opressão, o céu sendo fechado, os demônios ali querendo impedir que a nossa oração suba ou que a glória do Senhor desça. Se você sentir assim, algum momento, em algum culto ou na tua casa, faça essa oração. De vez em quando aqui na minha casa eu faço com a minha esposa esse tipo de oração. Senhor, limpa o céu sobre nós, tira toda a barreira, tira todo o impedimento, todo o obstáculo, todo o antagonismo, para que flua a tua graça, porque os demônios são opositores. Eles nunca vão estar de acordo com você. Eles nunca vão te permitir você fazer nada. Você nunca vai ter permissão, autorização deles. Para você realizar o projeto, não vou realizar porque está difícil. Realize. Eu não vou realizar porque não tenho recurso. Tem recurso sim, Deus vai dar recurso. Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar saúde. Lembre-se disso. Se o projeto é de Deus, eles vão se opor, mas você vai triunfar, como nós vamos ver agora aqui. Miguel e seus anjos prevalecendo contra o dragão e os seus anjos. Alguém diz assim, mas como é que pode a igreja adventista, ela vai interpretar como sendo Jesus aqui e os seus anjos? Não tem como interpretar dessa maneira. É Miguel realmente, Miguel é o anjo guerreiro. E os seus anjos, como vamos entender assim? Ele é o capitão, pronto, e os seus anjos são os seus soldados que estão ao seu dispor. Lá quando morreu Moisés, Judas vai falar isso, não aquele Judas que se enforcou, o apóstolo Judas vai escrever que Satanás estava disputando a respeito do corpo de Moisés. Por que Satanás queria o corpo de Moisés? O que tu acha? Ele queria pegar o corpo e ficar aparecendo por aí, entrar no corpo e dar vida ao corpo,
fazer aparecer o corpo e dizer que ele tinha a potestade, o poder sobre o corpo. Não. E Miguel aparece ali e o Miguel disse assim: olha, eu não vou te dar agora, né? Eu não vou pelejar contigo agora, porque essa peleja está reservada lá para o final. Mas você está me provocando antes do tempo. E Miguel só disse assim: o Senhor te repreenda. Só isso. Não conversou, não entrevistou, não gravou, como tem alguns ministérios aí conversando com os demônios. Eu acho isso uma barbaridade, que bota a mão para cima, agora vai ficar amarrado aí, agora fica todo mundo amarrado, e a pessoa fica assim, fazendo de conta que é demônio. Demônio é muito violento. Não, isso não é demônio, isso é um espetáculo, um show que se combinaram para fazer isso. Ou então esses demônios são muito fajutos, que fica ali segurando. Os demônios não conseguem olhar para a luz, não conseguem ouvir a palavra do Senhor, eles se manifestam, eles saem correndo quando nós usamos da autoridade do nome de Jesus. Então o que vai acontecer? Houve a peleja no céu, Miguel e seus anjos, o dragão e seus anjos. Aqui há um lapso de mais de 2000 anos. Por quê? O livro de Apocalipse foi escrito no ano 96, nós estamos no ano 2020, tá? Então, ainda o tempo continua, ainda não aconteceu essa batalha, mas vai acontecer no final da grande tribulação. Miguel, esse anjo guerreiro, esse anjo forte, vai derrubar, meu Deus, vai derrubar esses demônios, porque ele tem que limpar o espaço para descer a Nova Jerusalém. Por favor, acredite no que eu estou dizendo. A Nova Jerusalém, eu vou ensinar mais para frente, é uma cidade quadrada, tá? Retangular, quadrada, que vai descer do céu e vai ficar no espaço sideral sob a Jerusalém terrenal. Mas para ela passar, os demônios serão derrubados na terra e no mar. Tá certo? Versículo 8: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Nunca mais eles vão conseguir voltar. É aquela coisa que eu falei da serpente. A serpente foi amaldiçoada e derrubada, agora ela tem que comer o pó, rastejar sobre o seu ventre. E os demônios também foram derrubados, mas eles subiram. Foram derrubados, mas eles subiram. Foram derrubados na terra e eles ficaram na região celeste. Mas a vontade deles é enorme de ficar aqui na terra. Como eles não têm corpo, aí eles precisam de corpo para poder ficar aqui na terra. Daí então eles entram em corpos aí de pessoas que deixam ele entrar. Versículo 9: e foi expulso o dragão, que é a antiga serpente, a mesma coisa, que se chama o diabo e Satanás. Todos esses é o mesmo personagem. O sedutor também, de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Naquele dia o Senhor castigará, olha só, Isaías 27:1, castigará com a sua dura espada, grande e forte o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, matará o monstro que está no mar. Como Deus já havia destruído tantas coisas no passado, vai destruir novamente. Olha só o que vai dizer Isaías 51:9. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Claro que sim, o Senhor abateu o Egito, o Senhor abateu Sodoma, o Senhor abateu Gomorra, e enfim, o Senhor, quando as nações se ensoberbecem, se exaltam, ele abate, mas ele dá graça aos humildes, diz a palavra do Senhor. E Satanás, ele vai ser lançado na terra e no mar. E aqui vai dizer que ele é o acusador de nossos irmãos. Versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Quem é o acusador de nossos irmãos? É o diabo, é Satanás.
ou mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Aonde que nós vamos ver? Deus de vez em quando realizava umas reuniões com os seus anjos, e os seus anjos vinham e vinha Satanás no meio. É verdade isso? É verdade. Vai falar 2 vezes no livro de Jó. Você precisa saber disso. Jó 1:6 e Jó 2:1. A mesma coisa. Eu vou ler para você. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Isso aqui é muito importante. Jó 2:1 vai falar a mesma coisa. No dia que os filhos de Deus, os anjos, vieram, eu estou chamando de reunião, para você entender, nessa reunião de Deus com os seus anjos, Satanás veio no meio. E aí, Deus pergunta assim e conversa com Satanás: de onde que você veio? Deus sabia, mas ele queria ouvir. Ele não disse, eu moro nas regiões celestes, mas ele disse, olha, eu estou vindo de rodear a terra. Você criou a terra, eu não tenho corpo, eu não tenho como ficar aqui, mas eu gostaria de ficar aqui, eu gostaria de, como eu já vi uma vez, entrei numa serpente, enganei o primeiro casal, enganei a primeira mulher ali no Jardim do Éden. A vontade dele é estar aqui, na terra. Então Deus faz essa reunião com os anjos e eles aparecem. Ali Jesus, quando fala nos evangelhos de umas bodas que houve, não tem uma pergunta que diz, e você como que entrou aqui? Alguém que não estava com vestes especiais de bodas, estava diferente dos outros. Eu fico pensando, mas como é que esse personagem entra numas bodas maltrapilho, mal vestido, sujo? Isso é figura de um demônio. Não tem pessoas na recepção de um casamento? Tem. Não tem o porteiro? Tem. Como é que ele entra? Como é que Satanás entra na igreja? Como é que Satanás entra num culto? Ele entra através dos seus demônios. Uma vez houve uma revelação, disse que Satanás entrava nos besouros, aqueles besouros grandes, ou nas moscas, ou nas mariposas que entram no culto, ou até mesmo num passarinho que entra. Aí todo mundo fica acompanhando, olhando para o céu e ficaram distraídos. Satanás usa de pequenos ruídos de alguma coisa, é o celular que toca, é aquela criança que chora, para desconcentrar as pessoas que estão assistindo. Igual que você assistindo esse vídeo, você pode ter tentações de deixar de assistir, de fazer outra coisa, de dar um sono, de dar uma dor de cabeça, porque Satanás não quer que você fique sabendo da verdade. Eu aqui que estou ensinando, eu sinto a oposição também. Eu vejo que Satanás me ataca também de diferentes maneiras, mas eu estou debaixo da graça do Cordeiro de Deus aqui e com a vitória nas minhas mãos e proclamo essa palavra e ensino essas palavras. Então, se essas reuniões que eu falei continuam existindo, os anjos de Deus chegam diante de Deus, Satanás chega ali, olha, chega ali com umas anotações, uma cédula, dizendo, olha, aqui ó, a tua filha, ó, isso aqui, ó, essa cédula aqui me dá legalidade de acusar, de atormentar, de prejudicar. Graças a Deus que a cédula que era contrária a nós, que estava registrado, aleluia, os nossos pecados, ela foi cravado, foi pregado na cruz do Calvário, ela foi anulada. Igual que eu vou fazer aqui, eu vou romper a cédula, a acusação que Satanás tinha contra você. Ele estava te acusando, a tua sentença, ele estava querendo a tua vida, ele estava querendo a tua saúde.
Ele estava querendo a tua família, mas foi anulada. Não há sentença nenhuma, nenhuma condenação, diabo, há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só, Jesus elimina toda a sentença que era favorável a você, que te condenava. Martim Lutero diz que quando ele ia orar, vinha na mente dele os seus pecados. Aí ele dizia: não, pode me dizer, você mentiu. Você roubou. Não, pode me dizer. Pode continuar dizendo todos os meus pecados. Você foi hipócrita. Você foi petulante. Ah, pode me dizer todos os meus pecados. Petulante. E diz que Martim Lutero ia anotando numa folha de caderno todos os pecados que Satanás trazia na sua mente na hora que ele ia orar. Aí ele escrevia embaixo do papel: ô diabo, você se esqueceu de uma coisa. O que você se esqueceu? Que todos estes pecados foram perdoados por Cristo Jesus. Jesus não está fazendo coleção de pecados seu. É só você que não consegue esquecer o pecado de uma pessoa da tua família. É só você que não consegue perdoar essa pessoa que pecou contra você. É só você que fica com aquele caderninho ali, aquela agenda de anos passados ali, com aquela fatura antiga ali, você fica guardando aquilo ali: eu quero receber, eu vou cobrar. Ele me deve tanto, eu tenho anotado aqui na minha agenda. É só você, esqueça essa dívida, que Deus vai te abençoar. Ah, mas a pessoa me traiu, a pessoa me enganou, esqueça isso, porque Jesus já perdoou, ela vai chegar na tua frente no céu. É capaz de você perder o arrebatamento da igreja. Sabia disso? Que tem pessoas crentes dentro da igreja, ou dentro das denominações, que estão ali só julgando, fazendo o papel de Satanás, a condenar, a julgar, a trazer o passado de novo, trazer à tona, tirar a casca da ferida. Esqueça, já fomos perdoados pelo Senhor. Eu já fui perdoado, você já foi perdoado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tudo isso estou dizendo por causa desse episódio aqui, que diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos, e que aqui no livro de Jó, os anjos foram se apresentar e ele veio no meio. Ele sempre quer uma chance de nos acusar diante de Deus, mas nós estamos perdoados, libertos por Cristo Jesus. Olha só o que vai dizer agora Apocalipse 12:12. Por isso festejai, ó céus, faça festa, e vós, os que habitais na terra. Ai da terra e ai do mar, pois o diabo desceu até vós, fisicamente, em pessoa, tá? Veio de grande cólera, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo será lançado na terra e ele vai se incorporar no Leviatã, que está lá no mar. Preste atenção no que eu vou te ensinar agora. Eu falei outro dia que a batalha do Armagedon será uma batalha antiga. Será uma batalha artesanal, será uma batalha pessoal, com cavalaria, com cavalos e homens e soldados. Porque quando Satanás ser lançado na terra por Miguel, no meio da grande tribulação, que ele vai se incorporar no Leviatã, muitos vão querer destruir o Leviatã. Aonde que você consegue ler a história do Leviatã? Jó capítulo 41, inteiro, tem que ler o 41. Você vai ver o quanto esse Leviatã terá força, e ele não será destruído jamais, porque nele estará incorporado esse demônio, esse Satanás. Isso que vai falar a própria palavra do Senhor aqui. Então, dizendo que ele foi arrojado, lançado na terra, e a Bíblia está dizendo: ai dos que habitam na terra, porque Satanás estará aqui na terra, tá? Não vai estar mais nas regiões celestes onde ele estava acostumado, porque
por as regiões celestes, vai passar a Nova Jerusalém e ele precisa ser lançado com os seus anjos em terra. Jó 41 é uma tarefa, então eu peço para você ler depois Jó 41 completo. Versículo 13: quando, pois, o dragão viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho do varão. É o que vai acontecer, ele vai perseguir Israel fortemente. E foram dados, versículo 14, e foram dadas às mulheres 2 asas, a mão do Senhor, a misericórdia do Senhor, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, e aí foi sustentada durante um tempo e metade do tempo, fora da vista da serpente. As 2 asas são a mão de Deus, e o calendário do povo hebreu não era de 365 dias, era de 360. Eu encontro fantástico o calendário do povo Israel, 360 dias. Aí você tem uma calculadora, pode fazer a conta aí, divide 360 dias por 12 meses, vai dar 12 meses iguais de 30 dias. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, um tempo é 360 dias, 2 tempos é 720 dias, metade de um tempo é 180 dias. Vamos ver se você entendeu. Um tempo é 1 ano, o outro tempo é 2 anos mais, e a metade de um tempo é meio ano, dá 1260 dias. Essa conta está baseada no calendário do povo hebreu, que é de 360 dias. Eu gostaria que o nosso fosse assim também. Aí a gente não ia ter 31 em 28 ou 29 no fevereiro, ou meses com 31. Todos os meses seria igual. Se você pegar 12 meses de 30 dias e multiplica por 30, ou seja, 12 por 30 vai dar 360. Esse era o calendário do povo hebreu. Isso é a explicação que eu estou dando. As 2 asas que a mulher recebe, que Israel nesse caso, que é figurado nessa mulher também, recebe para ir para o deserto, são a mão de Deus que preparou para ela um lugar ali para passar esse tempo. Olha só, durante um tempo, tempos e metade de um tempo. É o que eu acabei de explicar. 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. Por que a Bíblia não falou já só assim, 1260 dias? A Bíblia, ela é assim, ela tem essas maneiras de se expressar. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Eu expliquei para você então que é 1260 dias. A parte final aqui, 15, 16, 17, então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer que ela fosse arrebatada pelo rio, né, que vai acontecer isso, mas Israel vai ser guardado, salvo, tá? Alguém me perguntou essa semana, me fale sobre o Israel fiel e o infiel. Eu dizia, pastor, o Israel é um só. Não existe um Israel fiel e um Israel infiel. Não existe. Se existe nesse momento é um Israel infiel até o presente momento. Mas com a chegada do anticristo, com a perseguição que eles vão ter, com a vida difícil que será para eles, que terão que fugir para o deserto, então eles reconhecerão que aquele personagem que eles achavam que era o seu Messias, eles foram enganados e era então o anticristo. E eles verão o seu Cristo verdadeiro descendo do céu num cavalo branco juntamente com a sua igreja, verão as marcas da crucificação na sua mão, vão chorar muito, vão se arrepender todos ao mesmo tempo, vão ser salvos todos ao mesmo tempo, vão ser cheios do Espírito Santo todo ao mesmo tempo e escaparão por aquele vale que se formará ali no Monte das Oliveiras quando Jesus pisar com o seu pé. A terra, versículo 16, a terra porém socorreu a mulher e abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, dos que ficaram em Jerusalém, ali na cidade, os que guardavam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. A areia do mar é o limite até onde ele pode chegar. Deus deu um limite para Satanás. Ele vai
causar muito estrago, mas ele tem um limite. O tempo dele também será pouco, por isso ele vai chegar na terra com muita cólera, com muita ira, com muito furor, porque o seu tempo é pouco. Depois, lá no final do milênio, ainda vão soltar ele um pouquinho mais, e mesmo assim ele vai enganar ainda um pouco mais de gente, porque é a sua natureza. Ele nunca vai se converter, ele nunca vai deixar de ser o diabo, ele nunca vai ser bom, ele sempre será cruel, ele sempre será diabo, e você será logo logo arrebatado por Deus para estar com ele nas mansões celestiais. Eu achei tão bonito essa música, vem com Josué lutar em Jericó, que eu coloquei aqui para você ouvir, e nós queremos orar nesse momento. Senhor querido, Pai amado, eu vou na Tua presença, depois de ter ministrado mais um capítulo de Apocalipse. Muito obrigado por esta linda oportunidade. Muito obrigado por aqueles que ficaram comigo até aqui. Senhor, que a Tua graça esteja sobre as suas vidas. Que eles possam ir cada dia aprendendo. Que eles possam levar esse estudo a sério, Senhor, e se envolver nesta série a ponto de aprender as revelações que estamos ministrando. Esse curso será, Senhor, até o capítulo 22, Tu nos dará a graça, a força, a coragem para irmos interpretando capítulo por capítulo. Muito obrigado por esses 14 vídeos que estamos concluindo agora, Senhor. Por essas 14 videoaulas, que seja de proveito, de bênção para a vida que assistir, mesmo ali arquivada, mesmo ali guardada no canal do YouTube, Senhor. E que haja muitas pessoas curtindo, haja muitas pessoas se inscrevendo no canal para poder acompanhar e receber as atualizações dos vídeos, Senhor, que estamos realizando. Dá-nos uma noite de bênção, uma noite de paz, um fim de semana abençoado. Guarda o sul do Brasil nesse momento de frio. Sim, guarda a nossa nação brasileira nesse momento de pandemia, e que a Tua igreja seja triunfante, Senhor, como está dizendo esse louvor que estamos ouvindo de fundo. Eu abençoo a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Você que tem meu WhatsApp vai receber agora o link desse vídeo, e eu pediria a sua ajuda no seguinte: eu preciso chegar a 1000 pessoas no canal, vou em 281, então se você ainda não se inscreveu e está recebendo esse vídeo no seu WhatsApp ou em algum grupo do Facebook que está sendo compartilhado, por favor, se inscreva ali, dá-me essa honra, se inscreva, ative o sininho para que você receba todos os meus vídeos. Já tem 359 vídeos ali no canal. E você que gosta daqueles louvores legendados, fundo preto, letra branca, eu tenho quase todos eles ali no meu canal. Você pode então baixar, fazer o download, ocupar aquilo ali na congregação, né? Quando começava uma igreja no Chile, a gente usava esse meio para fazer a música. Eu colocava um televisor com a letra e todo mundo cantava, já que não havia instrumento no início. Numa obra você pode fazer isso, tá bom? Então Deus te abençoe. São 18h14, estou finalizando o vídeo desse dia 21 aqui de Curitiba. Sensação térmica de 2 graus, é muito frio. Deus abençoe, um abraço.